E hoje nós vamos conversar com Ariane Massoni, que é fonoaudióloga e também trabalha com comunicação para pessoas que falam em público. Está estudando muitos problemas do sono, do ronco, da apneia de sono e assim por diante. Bem-vinda, Ariane. Muito obrigada, padre. Ariane, você foi se identificando nessa área do conhecimento por quê? Em 2013, eu comecei a pós-graduação em motricidade orofacial. É uma área da fonoaudiologia que trabalha os aspectos de face, boca, dente, garganta, laringe, toda essa área. E aí, eu conheci, então, os estudos da fonoaudiologia no sono, na questão do tratamento do ronco. E a partir dali, aquilo me chamou. Eu me apaixonei pelo assunto, comecei a estudar cada vez mais e hoje tenho trabalhado muito, principalmente com o ronco. Mas o sono, ele vem de uma importância muito grande e ele precisa ser trabalhado e estudado porque afeta a vida de todos nós. Desde bebês, crianças, adultos, idosos, o sono é o combustível, é a ferramenta do nosso dia a dia. Então, cada vez mais eu venho estudando sobre isso e eu recebo crianças que muitas vezes, como eu estava comentando antes, não têm um diagnóstico. Às vezes é uma hiperatividade, às vezes falta de atenção na escola, às vezes problemas cognitivos e fica sem esse diagnóstico. E quando nós questionamos lá na nossa entrevista inicial, que sempre foi colocado na entrevista da Fono, como que é o sono? Como que é o seu sono? Você dorme bem? Você descansa? Você sente efeitos no dia seguinte? Apareciam muitas coisas, de dormir pouco, de acordar várias vezes durante a noite, de apresentar bruxismo. E aí comecei a observar também que essa parte fazia parte da fonoaudiologia, que nós precisávamos estar atentos a isso, porque muitas vezes a dificuldade daquela criança na escola, enfim, de concentração, estava relacionado a isso, de dormir mal, respirar mal. Eu estava lendo um livro agora, na virada de ano ainda, até fiz um videozinho para as pessoas, porque ele falava, é um neurologista, neurocientista dos Estados Unidos, sobre a mente afiada. Ele diz que a saúde mental depende do que pese, depende da boa alimentação, depende do sono, depende da vida complexa, então vida complexa, não paralisar a vida. Mas eu achei muito interessante porque ele dá uma justificativa grande e fundamentada sobre o sono. Ele diz, olha, se nós vivemos 70 anos e dormimos 25, um terço, significa que o sono é muito importante. E até ele diz assim, cuidado com aqueles influencers que dizem, olha, não precisa dormir muito, esteja trabalhando, esteja procurando os teus objetivos, porque eu acordo de manhã cedo, porque eu vou dormir tarde. Como é que você vê tudo isso? Nós vivemos em um momento de muita expansão destes influencers, que muitas vezes por produtividade, e nós nos cobramos muita produtividade, que colocam, dormir é tempo perdido. Nunca, nunca. A nossa fisiologia, o nosso corpo, ele precisa disso. É através do sono que nós restabelecemos todas as nossas funções. Sejam cognitivas, sejam físicas, sejam corporais, os nossos órgãos, eles precisam do sono. Claro que cada pessoa tem um ritmo diferente de sono. Certo. Algumas pessoas dormem 5 horas e estão super bem durante o dia. Porque provavelmente essas 5 horas é um sono de qualidade. É a pessoa que dorme bem, que respira bem, que consegue ter esse descanso. Outras pessoas precisam de mais tempo. As mulheres normalmente, pelo próprio ritmo, pelo próprio organismo, precisam um pouquinho mais de sono para terem esse ciclo completo.
O que é importante? Como que eu sei se eu estou dormindo bem, se eu preciso de mais sono? São sintomas que vêm aparecendo no dia a dia. Muitas vezes é um cansaço excessivo, muitas vezes é uma falta de atenção, é aquela situação de, eu ando esquecendo muito as coisas, me foge, eu vou falar alguma coisa e eu esqueço. Então isso pode estar relacionado à qualidade do sono. E a qualidade do sono não é só o tempo, porque muitas pessoas acabam dormindo até mais e acabam sentindo esses efeitos. Mas é a qualidade, se não está fazendo uma apneia. Saiu uma pesquisa recentemente onde 33% da população em geral sofre de apneia. E a apneia, então, são pequenos espaços de tempo, dependendo de mais leve ou mais grave, onde a pessoa dormindo, ela para de respirar, trava, e aí o corpo para de receber oxigênio. E aí imaginem todas as funções sem oxigênio. E aí quando volta, é aquele sopetão. Porque aí alguma coisa te faz acordar. 33%? 33% da população. Meu Deus. No geral, sofre de apneia. Você pode falar mais disso, mas no trabalho que você faz, como é que as pessoas de casa, assim, uma orientação básica, se são 33%, aqui tem muita gente assistindo que, muita gente. Que tem apneia ou ronca. O que dá para fazer? Precisa sempre de ajuda ou a pessoa já pode se perceber, se autoanalisar e já fazer algum exercício que ajude? Já dá para fazer exercício que ajuda e principalmente buscar orientação e orientação médica, inclusive, porque isso trabalha muito as questões cardíacas. Então, se você nota que você não está com um sono de qualidade ou o próprio cônjuge, sempre que vem no meu consultório, nunca é a pessoa que diz assim, eu estou roncando muito. É o outro. É o outro. O meu marido não aguenta mais, a minha esposa não aguenta mais o meu ronco, ou fala que eu faço pausas e quando eu volto é de sopetão. Então, sempre o outro acaba observando. Muitas vezes a pessoa ela tem essas queixas e se ela dorme sozinha, tudo bem. Não sabe. Mas a apneia ela acaba trazendo prejuízos para a saúde. Então, nós temos recursos, nós temos, enfim, aplicativos. Hoje em dia, temos a favor essa tecnologia que ela grava toda noite de sono. Então, ela grava os picos de ronco, o horário do ronco e a gente consegue observar se tem alguns índices de apneia. Claro que sempre que observado ali se tem uma apneia, a gente encaminha para o médico para fazer uma polissonografia, que é aquele exame que vai dormir na clínica, é todo monitorado, para verificar. E aí, a partir disso, com o ronco, a fonoaudiologia, ela trabalha com exercícios. Eu digo para os meus pacientes que é a musculação. É a atividade física que nós fazemos para o corpo na academia, só que feita para esta região. Porque imaginem comigo, se eu estou acima do peso ou às vezes as próprias características físicas, como o tamanho do pescoço, o tamanho da língua, tudo isso favorece o ronco, porque são tecidos. E quando eu durmo e eu deito, tudo isso cai lá para trás. Certo. E aí faz o quê? A vibração das paredes, dos tecidos. Então, nós fonoaudiólogos, os especialistas ali em motricidade oral, trabalhamos o quê? O fortalecimento destes músculos. Para quê? Mais fortes, eles fiquem firmes e abram essa passagem de ar. Então, com o passar do tempo, a realização dos exercícios, a gente vai gradativamente diminuindo o volume desse ronco. Diminuindo a própria circunferência do pescoço, que é um fator muito importante, pelo trabalho de fortalecimento. Então, na hora onde o paciente deita, vamos dizer, a língua ela está mais trabalhada, a laringe está mais trabalhada, e ao invés das paredes colabarem, consegue ter um espaço para respirar, para a passagem do ar. Uma dica que eu daria para o pessoal de casa, que já podem trabalhar isso, quem sente esse tipo de dificuldade,
é erguer um pouquinho a cabeceira da cama. E isso faz bem para refluxo, faz bem para o estômago, não tem contraindicação. Só mesmo é adequar, porque às vezes cama embutida ou coisa assim é mais difícil. Erguendo 10 centímetros que seja a cabeceira da cama, essa nossa região aqui, ela já não fica assim. Ela fica levemente inclinada. E aí a gente já consegue uma aberturinha um pouquinho maior. E travesseiro, o que é? Tem implicação ali? Tem uns travesseiros específicos, até que eles são anti-ronco e eles têm aquela voltinha, porque daí ele se encaixa aqui e faz isso. Faz com que eu consiga ter essa postura. Mas o travesseiro, ele é muito relativo da postura que a pessoa dorme. Exato. Se dorme de barriga para cima, se dorme de lado. O dormir de barriga para cima, ele sempre vai favorecer o ronco, porque daí tá tudo ali. Deitadinho e apoiado. De lado, diminui. Não quer dizer que a pessoa não possa roncar. A questão do peso também interfere muito. 10% de perda de peso, né, do nosso corpo, ela implica numa redução em torno de 33% da apneia. Então, tem esse comparativo ali de pessoas que são mais gordinhas roncarem mais. Também porque a gordura ela acaba ficando depositada internamente nos nossos órgãos e fechando mais ainda. Então, são coisas que dá para serem trabalhadas. E quando eu falo nessa questão de peso, eu não estou dizendo que paciente magro não ronca. Certo. Tenho pacientes magérrimos que roncam. Então, não está totalmente relacionado que só vai ser assim. Mas para as pessoas que têm um pouquinho ali um sobrepeso, alguma coisa, essa questão de emagrecer um pouquinho também ajuda muito. E a questão do sono das crianças. Você trabalha também muitas crianças que vêm com problemas de sono. É por quê? Por causa do celular, por causa que não dormem, os pais não acompanham. Eu já conversei aqui em outros momentos com psicopedagoga que ela diz assim, ó, os filhos são abandonados dentro dos quartos. Como é que você vê isso? Exatamente. A questão do celular, ela é muito forte, muito... Nós observamos, acho que saímos para jantar e olhamos as mesas ao lado e nós vemos muitos com o celular. Então, tirar não adianta. Nós vivemos em um mundo onde eles precisam disso. Mas a luz do celular à noite, e isso serve para crianças e para nós adultos. A própria luz, ela estimula. Ela é estimulante para o cérebro. Certo. E aí ela dificulta o sono. Fora que, se você está no celular, você está sendo estimulado, uma criança ou um adulto, quando vai deitar para dormir, aquele estímulo ele ainda está funcionando. Ele ainda está deixando o cérebro ativo. Então, qual que é a indicação? 1 hora, 2 horas antes da hora de dormir, sem telas. E isso inclui televisão, isso inclui celular, tudo que emite luz, para ter um momento mais tranquilo. Tentar promover com os filhos ali um momento de contar história, um momento de conversa, trazer de volta os livros que não tem a luz e favorece muito, incentiva muito a leitura, que por vezes está ficando um pouquinho esquecida pelo uso das telas. E aqueles que que dormem pouco, por exemplo, a pessoa se acostumou a dormir pouco, mas durante o dia ela não está bem. Porque tem pessoas que a gente sabe que passam até assistindo programa de televisão à noite, enfim, se é de madrugada, depois ouvindo rádio e tal, mas durante o dia, o que tem que fazer? Se a pessoa se acostumou num ritmo e numa situação que não dorme? Reabituar. Hábitos. Hábitos são construídos. Então, se a pessoa sente que isso está interferindo no dia a dia, na sua produtividade, ela precisa reorganizar isso, tornar hábito. É fácil? Não, não é. É difícil. Todos os novos hábitos são difíceis. Mas precisa se trabalhar isso, sim, de ficar na cama. Então, eu vou me programar a dormir, enfim, 11 horas e acordar às 6 da manhã.
nesse período eu vou ficar na cama. Então, vai um dia, 2 dias, e a pessoa começa a criar esse hábito, vamos dizer assim, esforçar para conseguir. Existe o problema muito forte da insônia. As pessoas não conseguem dormir, ou Certo. não conseguem pegar no sono, ou não conseguem manter o sono. E hoje o uso de benzodiazepínicos, que são as medicações ali para o sono, está sendo muito usado. Até indiscriminado, assim. As pessoas não conseguem dormir e usam a medicação. Então, isso também favorece a questão do ronco, porque é uma forma de relaxar. E se trabalhar uma higiene adequada do sono, isso é boa alimentação, atividade física, o sono regular, tirar as telas durante a noite, evitar luzes dentro do quarto, tudo isso a longo prazo vai criando o que nós chamamos de higiene do sono, que é o que vai promover essa melhora. Mas o nosso dia a dia ele vem assim, cheio de coisas e acaba sendo cada vez mais difícil. Eu mesma vou para a cama e volta e meia eu tô ali com o celular. Eu digo, não posso. Vamos guardar. Sim. Bom, nós conversamos com a Ariane Massoni, fonoaudióloga. Muito obrigado pela sua colaboração aqui. Obrigado também por essas dicas importantes. Se 33% das pessoas têm problema de apneia ou de outras coisas, enfim, nós precisamos também desse conhecimento para dormir bem. E ficar com a nossa saúde boa. Ficar com a nossa saúde boa e envelhecer bem.